Olá a todos, meu nome é Wellington Matheus, eu sou aluno do curso Ciência da Computação na Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, e juntamente com meus colegas Gabriel Silva e José Williams, vou mostrar brevemente o funcionamento do algoritmo de Tarjan, que foi pedido pelo professor Alexandre Paes, que ministra a disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos neste semestre 2018.2. Então, para nossa apresentação, nós temos alguns tópicos para trabalhar. Teremos uma breve introdução sobre o autor, sobre suas contribuições e sobre o algoritmo. Temos uma parte de fundamentação teórica, que contém aqueles conceitos básicos que são necessários para compreender o funcionamento do algoritmo. Temos a explicação geral do funcionamento do algoritmo e sua complexidade. Temos alguns exemplos práticos, as aplicações do algoritmo e as referências que foram utilizadas. Então, como introdução, Robert Tarjan é um cientista da computação e matemático norte-americano e ele é o criador de vários algoritmos que atuam sobre grafos, incluindo o algoritmo de ancestrais menos comuns. Ele também é co-inventor das árvores de Splay e dos montes de Fibonacci. Como curiosidade, no ano de 1986, ele foi condecorado com o prêmio Turing, que é considerado o prêmio mais importante da ciência da computação, juntamente com John Hopcroft, pela contribuição dos dois na área de projeto e análise de algoritmos e estrutura de dados. Como também o algoritmo de teste de planaridade, que foi criado pelos dois, foi o primeiro algoritmo de tempo linear para o teste de planaridade. Então, como fundamentação teórica. Como uma das principais aplicações do algoritmo de Tarjan é a busca de componentes fortes dentro de um grafo, é necessário entender o que é um componente forte. Um componente forte é uma espécie de grupo dentro de um grafo, onde seus elementos são fortemente conectados entre si dentro do grupo, mas que tem uma ligação muito fraca com o resto do grafo. Nesta imagem, você pode ver que A, B e E eles estão fortemente conectados e eles formam um grupo entre si, enquanto tem uma ligação fraca com, por exemplo, C, D e H, que é outro grupo fortemente conectado. Como o algoritmo de Tarjan é uma espécie de extensão da busca em profundidade, também é necessário entender o que seria. Esse tipo de busca ele explora todos os vértices de um grafo, usando como critério o vértice visitado mais recentemente e que não tenha sido marcado. E para isso, ele utiliza uma pilha explícita ou recursividade para poder guiar essa busca. Então, o que seria o algoritmo Tarjan? Durante uma busca em profundidade de um grafo, o algoritmo Tarjan ele propõe que nós podemos numerar os vértices de acordo com o início e o término da exploração. E isso faz com que ele seja utilizado para buscar os componentes fortes dentro de um grafo. Para isso, ele vai receber um grafo dirigido e vai retornar como saída um grafo de vértices que torna explícito quais são esses grupos, esses componentes fortes dentro desse grafo. Aqui nós temos alguns tópicos simples que são necessários para entender tanto o funcionamento do algoritmo quanto os pseudocódigos que serão mostrados mais adiante. Primeiramente, o algoritmo é baseado na busca em profundidade, como eu já falei. A raiz de
um componente fortemente conectado sempre vai ser aquele primeiro vértice que foi descoberto dentro do grupo. E o algoritmo ele se utiliza de arcos para trás e também de cruzamento na mesma árvore para poder fazer essa identificação dos ciclos. Com os três últimos tópicos, eles fazem parte do pseudocódigo, então é necessário explicar. Onde você tem o número de vértices visitados quando V é descoberto, você tem o menor valor de D atingível por um arco para trás ou de cruzamento, novamente, uma subárvore de V, e você tem a característica que diz que V é raiz de um componente fortemente conectado. Então, o que seria a complexidade dele? Novamente, como ele é uma extensão da busca profundidade, e uma vez que esse tipo de busca percorre todos os vértices e, por consequência, cada aresta é visitada duas vezes, se nós fôssemos representar a complexidade dele, nós chegaríamos ao valor de O grande de n mais m, onde n é a quantidade de vértices e m é a quantidade de arestas. Meu nome é Gabriel Silva e eu vou dar continuidade à apresentação, no caso demonstrando um algoritmo de busca e profundidade de Tarjan. Temos aqui a demonstração do pseudocódigo, onde temos duas funções, no caso a SCC Tarjan, onde ela vai receber o grafo e definir os valores, no caso vai pegar o tamanho dele, para que o algoritmo possa identificar até onde ele vai percorrer e como vai fazer a distribuição dos índices. No caso, depois ele vai chamar a função TarjanVisit, que vai ser a função onde vai definir qual vértice ele vai visitar, e vai ter as condições onde, se ele encontrar um vértice vazio, ele vai para o vértice vazio, e caso ele não encontre um vértice vazio, no caso o próximo vértice seja um vértice que já tenha sido percorrido, ele vai fazer o cálculo onde ele vai pegar o valor mínimo entre esses dois e definir para o vértice em questão. E caso ele não tenha, ele vai setar o valor do índice ID com o valor mínimo, no caso U. Nesse processo, ele vai fazer um push em uma pilha que a gente cria, e também, quando ele chega no último caso, onde não existe mais a questão de ir para um novo vértice, onde já foi percorrido os vértices, ele vai fazer um pop dos elementos da lista, onde ele vai definir que a profundidade já foi alcançada. Quando eu explicar no próximo exemplo, vai ficar um pouco mais claro essa questão. Temos aqui o grafo, onde ele está ordenado de A a I, e ele segue a questão dos pesos do alfabeto, ou seja, o A, B, C, D, E, F, G. Então, a princípio, ele vai setar o A como a raiz. Então, como no pseudocódigo, ele vai setar os índices zeros para o A e para o LOW, e vai adicionar na nossa lista L. Então, ele vai fazer a verificação do caminho mais próximo, o B ou C. No caso, é o B o mais próximo, então ele vai para o B. E vai fazer o mesmo processo de setar o índice para o B e para o low, que é o mínimo. E vai adicionar o B na nossa lista. Ele estando em B, ele vai fazer a verificação para qual caminho seguir. No caso, o D ou o E. Como o E é o mais próximo, então ele vai seguir para o E.
e vai fazer o mesmo processo de setagem. E vai adicionar na nossa lista, na nossa pilha. Ele estando em E, ele vai para o único caminho disponível, que no caso é o F. E vai setar os mesmos parâmetros e adicionar na lista o elemento F. Ele estando em F, ele vai verificar qual o mais próximo, o H ou o G, no caso é o G, e vai setar os parâmetros e adicionar na lista, é o mesmo processo. Agora estamos num caso especial, onde ele está no G e o único caminho que ele pode seguir é o E. Então ele vai pegar o valor mínimo, no caso o 2, que é o valor do próximo elemento, que é o valor mínimo entre os dois. No caso do G é o 4, então ele vai definir o 2 para o mínimo de G. No caso, o G vai ficar com 2 no mínimo. Aí ele vai para o E. O E tem a única opção de ir para o F. Então, cai na mesma situação. Então ele vai definir o valor mínimo para esses dois elementos. No caso, o F vai receber o 2. Ele está em F, como o G já está no mesmo nível, ele vai ignorar. E ele vai para o H. E vai definir o H como, seguindo a ordem, como 5 e o low 5. H só tem a opção de ir para I. Então ele vai definir o caminho para I. Próximo caminho, no caso o vértice que não foi percorrido. Estando em I, o I só tem a opção de voltar para H. Então, como H já foi percorrido, vai cair na mesma situação do mínimo entre H e I, que no caso é o 5. Então ele vai definir para 5. Depois disso, o H não tem mais nenhuma opção de ida. Ou seja, ele vai fazer um pop dos elementos I e H. E vai voltar o caminho. No caso, ele vai para o F. Estando em F, ele reconhece que está todos no mesmo índice, no caso low igual a 2. Então ele vai fazer o mesmo processo de remoção de profundidade. No caso vai remover E, F e G. E vai voltar para B. Estando em B, ele tem a opção de ir para D. E ele vai setar o próximo elemento, como D igual a 7 e low igual a 7. Depois disso, o D só tem a opção de ir para o A ou para o H. Como o A é o mais próximo, ele vai ir para o A. E como o A já foi percorrido, então ele vai setar o valor mínimo entre A e D, que no caso é 0. Depois disso, ele vai estar em A e vai tentar percorrer para B, que é o mais próximo. Como o B já foi percorrido, cai naquela mesma situação. Então B vai ser definido como 0. E B vai tentar ir para D, só que já foi percorrido o caminho, então ele vai voltar até chegar em A. Como A ainda tem uma opção para seguir, ele vai tentar ir para o C. E estando em C, ele vai setar os valores de 8 para o D e 8 para o mínimo. E C vai tentar percorrer para D. Como D já foi percorrido, então ele vai fazer o mínimo entre os dois. No caso, ele vai ficar com o valor 0. E estando em C, ele vai voltar o caminho, no caso para A. Como A já foi visitado e não tem mais nenhum caminho para seguir, ele vai cair naquela condição da remoção. Então vai remover A, B, D e o C. No caso, finalizando a profundidade do SCCS. Meu nome é Williams e eu vou dar continuidade às apresentações a partir de Gabriel Silva. Eu vou apresentar mais um exemplo que se configura mais como uma aplicação do algoritmo de busca em profundidade e mostrar
os trabalhos relacionados. A aplicação é a ordenação topológica, que nós podemos usar a busca em profundidade para fazer uma ordenação topológica. E o que precisamos para fazer essa ordenação topológica? Primeiro, nós precisamos de um grafo G e precisamos que esse grafo seja acíclico, onde ele possuirá uma aresta direcionada, UV, indicando que tudo que será processado em U tem que ser realizado antes de ser processado em V. Depois disso, aplicamos a busca em profundidade nesse grafo G para obter os tempos de término de cada vértice. Os processamentos que serão feitos em cada vértice, ele vai aplicar essa busca em profundidade para obter os tempos de término de cada processamento. No caso, T de U para cada vértice de U. E ao término de cada processamento desses vértices, é inserido esses tempos na frente de uma lista linear encadeada. E depois essa lista é retornada. Aqui nós temos um exemplo de como é o funcionamento de uma ordenação topológica. Nós poderíamos começar em qualquer vértice ou nó, mas neste exemplo vamos começar pelo vértice 0. Aqui ele tem um tempo de término de cada vértice e o tempo de descoberta de cada um. No tempo 0, no primeiro ali onde tem 1, é o tempo em que ele foi descoberto. E o 18 é o tempo em que foi feito o término da busca. O tempo de término de busca. Como é que ele vai funcionar? Nós estamos no 0 e ele vai verificar qual é o tempo de descoberta menor após o seu tempo. No caso do vértice 0, que é 1, ele vai procurar o próximo vértice que tem um tempo menor depois do seu tempo. Ele vai verificar para o lado de cá para o 3, só que o 3 tem um tempo de descoberta 4. E do lado de cá ele tem o 5 com 16, o 1 com 2. E nisso ele vai para o 1, porque o tempo é menor, é 2. Depois que ele passar para o 1, ele vai fazer outra verificação e encontra que o vértice 2 tem um tempo de descoberta 3. Então ele vai para o 2. Depois disso, ele faz outra verificação e descobre que o 3 tem um tempo de descoberta 4. Quando ele chega em 3, não tem como ele fazer nenhuma busca mais em profundidade. E esse 5 no 3 é o tempo que ele levou para fazer a busca. Quando ele chega nesse 3, como foi dito, ele não tem mais como fazer uma busca em profundidade. Então ele volta para o 2. E como ele não tem mais nenhum outro local aí, a não ser para o 4, ele vai para o 4 que tem um tempo de descoberta 6. E assim por diante. Ele vai fazendo a verificação, verifica o menor tempo de descoberta e vai para o vértice que tem o menor tempo após o seu tempo. Aqui está a ordenação a ordem como ela é colocada da ordenação topológica. Aqui em primeiro está o vértice 9, que foi o vértice que teve maior tempo. Se verificarmos aqui, o 9 tem tempo de descoberta 19 e o tempo de finalização da busca 20. E assim ele vai ordenando do maior, que teve maior tempo, para o menor tempo de término de busca. Se verificarmos aqui novamente, ele vai estar o 9, em sequência o 0, em sequência o 5. E se formos olhar no exemplo, nós temos o 0 com o tempo de finalização de busca 18, o 5 com o tempo de finalização logo após o 0, que está com 17, e assim ele vai ordenando. As ligações que estão sendo feitas de cada vértice nessa ordenação aqui, elas são feitas nesse sentido em que mostra a seta aqui embaixo. No caso, ele vai do 9
para o 6, do 0 para o 2, para o 1, para o 5, para o 3, do 5 ele vai para o 6, para o 4 e assim por diante. Sempre pegando do maior para o menor, é a organização do tempo de busca, o tempo que ele levou para terminar a busca, e fazendo a ligação nessa ordem que está mostrando a seta embaixo. Agora eu vou apresentar os trabalhos relacionados. Aqui nós temos o trabalho feito para melhorar a eficiência do algoritmo, em que ele pega um algoritmo de Tarjan, faz uma adaptação para fazer a verificação em modelos LTL e melhorar o seu tempo nesses sistemas dos autômatos de Bushing. Ele faz uma melhoria utilizando a pesquisa em profundidade, que é pelo algoritmo de Tarjan, para procurar os ciclos de aceitação nesses sistemas de Bushing, melhorando a sua eficiência. Aqui nós temos um artigo que propõe um método para transformar um conjunto de polinômios quadrados em blocos triangulares, usando o algoritmo de Tarjan. O método proposto é aplicado na detectação simbólica dos estados estacionários de sistemas biológicos diferenciais autônomos, que são usualmente sistemas esparsos com um grande número de variáveis fracamente acopladas. Neste outro artigo, o algoritmo de Tarjan foi utilizado para fazer uma aceleração nos processos de decisão em decisões estocásticas, que são decisões aleatórias, decisões onde o estado é indeterminado. E para resolver esses tipos de decisões, já são utilizados os processos de decisões de Markov. Então foi utilizado o Tarjan em cima do já utilizado Markov, colocando uma heurística nesse processo, acelerar essa descoberta dessas decisões. Porque se fosse utilizar um método normal de MDP, seria um custo computacional elevado. Aqui estão nossas referências. Essa foi a nossa apresentação sobre o trabalho dos algoritmos de Tarjan, solicitado pelo professor Alexandre Paes.